E aí pessoal, beleza? A gente já falou por aqui diversas vezes sobre como é importante você tomar cuidado com a sua segurança digital. E sem dúvida uma das partes mais importantes disso é a sua questão com as senhas. Você precisa ter uma senha completamente diferente para cada serviço e também não pode ser uma senha muito fácil de adivinhar, como a sua data de nascimento, o nome do seu cachorro, o nome da sua mãe, do seu pai, porque essas são informações muito fáceis de você conseguir na internet ou às vezes até mesmo com uma engenharia social. Alguém te fazendo uma pergunta, questionando alguma coisa, mandando um formulário, então evite ao máximo esse tipo de senha muito fácil. Só que a questão é que a gente não tem poucas contas online, em alguns casos chega a ter mais de 100 contas em serviços diferentes. Então como que a gente vai fazer para decorar tudo isso? É praticamente impossível, né? E é para isso que existem os gerenciadores de senha. Com eles você consegue salvar todas as suas senhas de maneira criptografada, segura e você só precisa decorar uma senha. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como funciona o NordPass, que inclusive está apoiando o vídeo de hoje. Se você tiver interesse em se cadastrar no NordPass, é só acessar o primeiro link que está aqui na descrição. A primeira coisa que você precisa fazer é se cadastrar no NordPass. Para isso você pode usar o primeiro link que está aqui na descrição. Depois que você fizer o seu cadastro, você pode vir aqui na página inicial, que é nordpass.com, e rolar lá para o final da página. Aqui embaixo você encontra todos os links de download do NordPass. Aqui a gente consegue ver que tem aplicativo para Windows, para macOS, para Linux, para iOS, para Android e inclusive uma versão web. Então, independente do sistema operacional que você estiver utilizando, você vai conseguir aproveitar o NordPass. E isso inclusive é muito importante que um gerenciador de senhas esteja disponível na maior quantidade de sistemas possíveis, porque no caso de você trocar de sistema, ou se, por exemplo, no seu trabalho você utiliza Linux, mas em casa você usa Windows, ou vice-versa, ou se você usava Android, que é para iOS, ou o contrário, então você precisa ter a garantia que todas as suas senhas vão estar disponíveis independente do sistema operacional. Aqui no caso a gente vai instalar no Linux, então é só a gente selecionar a opção Linux, e a gente vai cair aqui na página de download. Para isso é só a gente clicar no primeiro botão download e ele vai jogar a gente diretamente para a página do Snapcraft. O NordPass no Linux ele está disponível apenas via Snap. Então se você está no Ubuntu, é só você entrar na loja da sua distribuição e baixar o NordPass. Se você está em qualquer outra distribuição, é só você instalar o suporte para Snap e depois você vir instalar. Depois que você fizer a instalação, é só você pesquisar pelo NordPass e abrir a aplicação. A primeira tela que vai aparecer aqui é um bem-vindos ao NordPass. Se você ainda não criou sua conta, você também tem aqui o botão de Create Account. Se você já criou a conta, como eu falei antes, é só vir aqui em Login. É só você digitar o seu login e a senha e pronto. Depois que você digitar sua senha, o NordPass vai pedir para você adicionar uma senha mestra. Aquela primeira senha é a senha da sua conta Nord. Essa senha mestra é uma senha que você precisa para poder desbloquear o seu NordPass. Essa é a sua senha mais importante, então coloque uma senha muito segura, uma senha que não tenha nenhuma informação pessoal sua, porque é ela que vai garantir que todas as suas outras contas vão estar seguras. Depois que você adicionar sua senha mestra, você vai cair aqui nessa tela de Get Started. Aqui ele vai mostrar algumas coisas que você pode fazer para poder descobrir todo o poder do NordPass. A primeira opção é de adicionar a extensão do NordPass. Inclusive eu recomendo demais que você faça isso, porque através dessa extensão você consegue de maneira fácil colocar o seu login e senha em qualquer serviço, sem você precisar toda vez abrir o NordPass, copiar o login, copiar a senha e colar lá. Então conforme o tempo isso vai começando a ficar um pouco chato, um pouco repetitivo. Com essa extensão você dá 2 cliques e pronto, o próprio NordPass preenche tudo para você. Para isso é só a gente clicar nesse primeiro botão de Add NordPass Browser Extension. Aqui ele vai perguntar qual que é o navegador que você está utilizando. Ele tem extensão para Google Chrome, para o Opera, para o Brave, para o Mozilla Firefox, para o Microsoft Edge e aqui não está aparecendo porque a gente está no Linux, mas se você tiver no macOS também tem uma extensão para o Safari. Aqui no caso eu estou usando o Firefox, então eu vou clicar nele aqui e ele vai abrir aqui diretamente no meu navegador. Para isso é só eu clicar aqui em Add to Firefox, ele vai pedir aquele processo normal para eu poder adicionar a extensão e pronto. Assim que eu terminar de instalar a extensão, ele está mostrando um código tanto no NordPass, que é esse pop-up aqui do lado, quanto no próprio navegador. Eu tenho que conferir se os dois números são exatamente iguais, se eles são, é só clicar em confirmar. E pronto, a minha extensão já está instalada. Aqui no navegador, no caso do Firefox, é só você clicar aqui em extensões, clicar nesse botão aqui de configuração
e colocar Pin to Toolbar, ou fixar na barra de ferramentas, dependendo do idioma que tiver o seu Firefox, e assim, de maneira mais fácil, você consegue acessar o NordPass diretamente do seu navegador. Agora é só você clicar aqui. Aqui no caso a gente ainda não tem nenhum login, então ele vai aparecer dessa maneira, mas a partir do momento que a gente tiver os nossos logins cadastrados aqui, você vai conseguir acessar eles de maneira muito mais fácil quando você estiver navegando na internet. Mas agora vamos voltar lá para o NordPass. A gente pode fechar aqui essa opção e a gente consegue ver que ele já deu um check aqui. A gente já instalou a extensão de navegador. A segunda opção aqui é da gente criar a nossa primeira senha. Se você já utiliza um gerenciador de senhas, ou se você tem aquelas senhas salvas no Google Chrome, no Firefox ou qualquer outro navegador, você consegue exportar aquelas senhas e importá-las aqui no NordPass. Aqui no caso eu não vou importar as minhas senhas, para não ficar à mostra aqui no vídeo, mas a gente vai clicar aqui nesse botão de Add New Password. Aqui, por exemplo, eu vou adicionar o GeoLinux Plus no NordPass. Então eu consigo colocar um título qualquer aqui. Aí depois eu preencho os dados de login. Aqui no caso começar um teste eu vou colocar um login falso para não mostrar o meu login e a minha senha, E aqui no campo do Password eu já consigo ver uma opção de Generate Password. Aqui, por exemplo, eu posso entrar lá no meu perfil do GeoLinux Plus, eu posso mudar a minha senha e colocar a senha que eu gerei aqui no NordPass para eu já ter uma senha mais segura lá. E aí com o tempo você vai fazendo isso em todos os seus logins para garantir que todas as suas contas tenham uma senha segura. Para isso é só você clicar aqui em Generate Password e ele já vai mostrar uma senha aleatória aqui para você. Você tem a opção de gerar ela aqui de novo, você pode gerar quantas vezes você quiser. Aqui tem um botão já de copiar, ele mostra que essa senha é segura. Você tem um botão de Fill Password, se você quiser já preencher ela no site, você pode usar aqui. E depois tem como você customizar como vai ser essa sua senha. Tem o tipo de caracteres e de palavras. Se você selecionar palavras, ele vai ter várias palavras separadas por um hífen, por exemplo. Então fica mais fácil depois para você escrever, se por exemplo você tiver com o NordPass no seu computador, mas você está preenchendo essa senha num outro computador que você não quer fazer o login no seu NordPass. Aí é claro, depois você tem mais opções aqui para customizar. Você pode aumentar a quantidade de palavras, você pode colocar até 10 palavras e o mínimo é de 3. Você consegue separar as palavras com hífen, com underscore, que é aquele underline, com espaço, com uma vírgula, com um ponto. Você consegue usar letras maiúsculas e minúsculas. Então, se você está fazendo um cadastro num site que exige letra maiúscula, letra minúscula, número, então você consegue fazer tudo isso aqui, Agora a gente está com as letras maiúsculas, letras minúsculas, a gente tem um caractere especial e a gente pode usar aqui, usar dígitos. Então a gente já colocou uns números também. Então você pode ter certeza que você vai preencher aquele requisito mínimo de vários sites, que tem muito site inclusive que pede esses requisitos. E quando a gente fala de decorar todas as senhas, isso começa a ficar cada vez mais complicado. Mas com o gerenciador de senhas, isso é muito simples. Agora a gente vem aqui, clica em Fill Password, preencheu aqui, pronto, ele já está mostrando que a nossa senha é segura. Você consegue colocar aqui o site onde você vai fazer esse login. Eu já preenchi aqui o GeoLinux Plus, então toda vez que você entrar no GeoLinux Plus, ele vai reconhecer que esse login e senha é para aquele site específico e ele já vai oferecer para preencher para você. Aqui depois, você consegue preencher campos customizados. Então a gente vai clicar aqui em Add Field e você tem um campo de texto e um campo de texto escondido. Aqui você pode dar o nome que você quiser para o seu campo, então se você quiser, por exemplo, adicionar códigos de backup, ou se você quiser colocar alguma informação, sei lá, para você lembrar o seu nickname do fórum, ou qualquer outra informação que você quiser, você consegue adicionar esses campos aqui. Você consegue colocar o nome que você quiser, então você literalmente pode fazer qualquer coisa. Aqui a gente não vai adicionar nada, eu vou clicar no X e depois tem uma opção de outros aqui. Aí depois você tem uma opção aqui de pastas. Se você quiser organizar melhor esses logins, você quiser organizar, por exemplo, por logins de e-commerce, logins de redes sociais, logins do trabalho, você consegue criar várias pastas e ir adicionando esses logins dentro das suas pastas específicas. Aqui eu vou adicionar num novo folder, eu vou colocar como folder GeoLinux, seleciono Add New Folder e pronto. E aqui depois tem um campo de anotações. Então se você quiser deixar qualquer outro tipo de anotação, você consegue preencher aqui e a gente clica em salvar. Aqui a gente já consegue ver os nossos dados, aqui ele mostra GeoLinux Plus. Aqui você também tem um botão de compartilhar esse login. Depois você tem um botão de mais opções, onde você consegue mudar para uma pasta, remover de uma pasta. Você consegue ver o histórico dessa senha ou mover para a lixeira caso você queira apagar esse login. E depois aqui embaixo você consegue acessar todas as informações desse login, como o usuário, a senha, segurança da senha, o site e qual é a pasta.
Aqui, inclusive, a gente consegue ver que algumas opções são exclusivas do Premium. Com o Premium, você consegue ver a saúde das suas senhas, então você consegue saber quais senhas estão mais vulneráveis para você poder trocar elas. Você consegue mudar entre os dispositivos, você consegue logar em até 6 dispositivos, você consegue compartilhar essas senhas com segurança, você consegue escanear por todos os seus logins para saber se algum deles foi vazado, e você também consegue dar um acesso de emergência para alguém. Então, caso você tenha algum problema, você, sei lá, pare no hospital, alguma coisa assim, e alguém precisar dos seus logins e senhas, você consegue deixar esses contatos de emergência já cadastrados para que eles tenham acesso às suas senhas. Voltando aqui para aquela tela de Get Started, a terceira opção é de salvar um código de recuperação. Então, se você esquecer aquela senha padrão, você só consegue restaurar o acesso aos seus dados utilizando esse código de restauração. Se você não tiver acesso a esse código, já era, você não consegue acessar as suas senhas. Mas justamente é por conta disso que é tão seguro você utilizar um gerenciador de senhas. Porque se o acesso a elas fossem tão fáceis, qualquer um conseguiria acessar, né? Então é muito importante que você salve esse código aqui de recuperação, mas que você salve em um lugar muito seguro. Ou você imprime esse código aqui e guarda em algum lugar físico onde ninguém possa ter acesso, ou você coloca em alguma pasta criptografada que você tenha certeza que ninguém vai conseguir acessar, porque se você colocar em algum lugar não criptografado, como um Google Drive, iCloud, ou diretamente numa pasta do seu computador, pode ser que qualquer pessoa maliciosa tenha acesso a esses dados e aí eles consigam acesso ao seu NordPass. E não é isso que a gente quer, né? Então a gente clica aqui em Save Recovery Code, a gente precisa digitar a nossa senha mestre, e aqui vai aparecer o seu código de recuperação, que no meu caso aqui é claro que está borrado, né? Então você consegue copiar esse código, você consegue salvar ele como PDF, e aí faz aquilo que eu te falei, você guarda ele num lugar muito seguro, ou você imprime e não mantenha nenhuma cópia digital, e depois você pode clicar aqui em Done, e pronto. E a última opção que tem aqui é de você instalar o aplicativo no seu celular. Então você pode instalar o NordPass tanto no iOS quanto no Android, e você também vai ter acesso a todas as suas senhas, independente de onde você estiver. É só você estar com o seu celular no bolso e pronto, as suas senhas estão sempre com você. Como a gente já fez todos esses passos aqui, vamos clicar em fechar. E aqui a gente já tem acesso completo à interface do NordPass. Aqui a primeira opção que aparece é de All Items, que aqui só aparece, no caso, o login do GeoLinux Plus que a gente já criou. Você consegue vir aqui em Add Item e sair adicionando todos os seus logins se você quiser fazer isso manualmente. Você também pode importar os seus dados, como eu falei, de um outro gerenciador de senhas, ou também você consegue importar aquelas senhas do Google Chrome, do Firefox, do Safari, independente do navegador que você estiver utilizando. Depois, aqui na esquerda, a gente consegue filtrar pelos itens também. A gente tem as senhas, que são os itens principais. Depois a gente tem Passkeys, que é um novo tipo de login que ainda está se popularizando, não tem muitos serviços que aceitam, mas é um tipo de login onde você não utiliza nenhuma senha. Você utiliza o seu próprio dispositivo para poder validar aquele login. Só que o problema de você vincular o Passkeys a um dispositivo físico é que se você perde acesso a ele, você, por exemplo, é roubado, ou o seu celular dá algum problema, alguma coisa assim, você perde acesso àquele login. Então é muito mais interessante que você vincule esses Passkeys ao seu gerenciador de senhas. Então você utiliza ele para fazer o login, só que ele não vai precisar de nenhuma senha de fato. Depois a gente tem aqui a opção de Secure Notes, onde você consegue colocar algumas notas mais seguras. Aqui inclusive ele fala que você pode colocar o seu código do Wi-Fi, o alarme de segurança do escritório, ou o aniversário do seu amigo. Você pode colocar qualquer informação aqui que você queira que fique segura, que ninguém tenha acesso, e depois você consegue acessar tudo por aqui. Você também consegue adicionar seus dados de cartão de crédito aqui, então na hora que você for fazer uma compra num e-commerce, você consegue já preencher os dados do seu cartão diretamente pelo gerenciador de senhas, e aí você não precisa deixar salvo os dados diretamente no e-commerce, que aí já fica um pouco mais seguro também. Depois tem a opção aqui de informações pessoais, você consegue colocar o seu endereço, os seus dados de contato. Se você tiver uma empresa, você pode colocar o seu CNPJ, por exemplo. Você pode colocar tudo aqui e, mais uma vez, você tem um acesso mais facilitado, mas ainda assim seguro das suas informações. Por último, a gente tem aqui os itens compartilhados. Então, se você começar a compartilhar alguns logins, se você compartilhar o login da Netflix, por exemplo, você consegue vir aqui e saber quais são os itens que estão compartilhados. E por último a gente tem aqui a lixeira. Os itens que você deletar, eles vão parar aqui na lixeira e depois você pode ou restaurar eles se você acabou deletando sem querer, ou você pode apagar eles permanentemente, e aí não tem mais volta.
E depois aqui embaixo tem aquelas opções de pastas. Aqui eu já criei a pasta de Linux, então quando a gente clica a gente consegue ver a opção de Linux Plus. Aqui embaixo tem mais algumas ferramentas, tem o gerador de senhas, onde aqui a gente consegue gerar uma senha com todas aquelas informações que a gente viu antes, mas aqui não necessariamente você precisa vincular a um item do seu NordPass. Depois a gente tem aqui uma opção de saúde da senha. Essas 3 opções aqui embaixo são opções Premium, então a gente não consegue de fato utilizar até a gente assinar o plano Premium, mas aqui você consegue ver quais as suas senhas são senhas fracas, quais são senhas reutilizadas, porque como eu disse lá no início, é muito importante que cada senha seja completamente diferente da outra, e aqui a gente consegue ver também quais são senhas antigas. Depois aqui embaixo tem uma opção para você escanear quais dos seus dados foram vazados para você poder trocar essas senhas. Inclusive eu preciso falar aqui que não existe um risco de se talvez você vai cair num vazamento de dados. Você definitivamente em algum momento vai cair. Todo ano a gente ouve mais de um caso de serviços que tiveram seus dados vazados, então é muito importante que justamente por conta disso você tenha uma senha completamente diferente e você tenha um acesso fácil para você ver se a sua senha foi vazada e assim você conseguir de maneira rápida trocar ela para você não correr nenhum perigo. E a última opção aqui é o acesso de emergência, que aqui você consegue dar um acesso às suas senhas para qualquer pessoa que você tenha de confiança, para caso tenha algum problema, justamente uma emergência, essa pessoa consiga acessar as suas senhas e seus dados. Por último, eu quero mostrar para vocês como que funciona o preenchimento automático da extensão do NordPass. É muito simples, você vai clicar no botão de login do site que você está tentando entrar, aqui no caso a gente já fez um login para o Linux Plus, então vou clicar aqui no botão de entrar. E aqui a gente consegue ver que ele aparece o ícone do NordPass e ele também já aparece um pop-up com todos os logins que tem cadastrados para esse site. Então, inclusive, se eu quisesse ter 3 contas para um único site, eu consigo cadastrar todas elas lá e aqui ele vai mostrar todas as opções para eu escolher. Aqui no caso eu só tenho uma conta, então eu clico nela e pronto, ele já preencheu para mim tanto o login quanto a senha. E depois é só você clicar em entrar e você vai fazer o login. Aqui no caso, como é uma conta de testes, ele vai dar erro, mas é muito simples. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você se interessou pelo NordPass, é só clicar no primeiro link aqui da descrição para fazer o seu cadastro. E se você quiser manter todo o seu tráfego na rede mais seguro, é só você clicar nesse vídeo aqui do lado, onde eu te mostro um pouco mais sobre a NordVPN. Eu te vejo lá.